Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que faz parte da vida de todo mundo, todos os dias: as emoções. Você já parou para se perguntar o que são emoções de fato? Por que você sente essas emoções? Qual é a função delas? E por que você sente aquelas emoções desconfortáveis? Fique comigo neste vídeo que eu vou te responder a essas perguntas. E o que são emoções? As emoções são reações agudas que alteram o funcionamento do nosso corpo. Elas desencadeiam uma cascata de reações fisiológicas, são naturais, ou seja, a gente nasce com a capacidade de senti-las, fazem parte do nosso pacote genético. Algumas pessoas demonstram mais, outras menos as suas emoções, mas todas são capazes de sentir. As emoções estão ligadas a circuitos cerebrais que envolvem principalmente estruturas do sistema límbico, como a amígdala e o hipocampo. Essa rede é considerada uma das mais antigas sob o ponto de vista evolutivo. E isso ajuda a explicar por que as emoções podem surgir de forma tão rápida e automática, funcionando como um alerta para a nossa sobrevivência. Sob a perspectiva da psicologia evolutiva, entendemos que as emoções se mantiveram em nosso repertório comportamental ao longo de milhares de gerações, porque elas cumprem funções adaptativas essenciais, como nos proteger de perigos, estimular, favorecer vínculos sociais. Por que as emoções elas são importantes? Porque elas dão cor à vida, dão textura, significados, profundidade, conexão nas nossas experiências pessoais e interpessoais. As emoções nos ajudam a comunicar as nossas necessidades, interesses, limites, frustrações. Elas nos dão um impulso para agir, para fugirmos do perigo, para mudarmos a rota ou permanecermos onde estamos bem. Então, consegue começar a entender por que as emoções elas são importantes? Ao longo dos anos, os cientistas descobriram que existem emoções primárias. Chamamos assim porque elas são universais, estão em todas as pessoas, independente da cultura e até mesmo em bebês. Elas são alegria, tristeza, raiva, nojo, medo e surpresa. Essas emoções estão com a gente há milhares de anos e têm um papel fundamental na nossa sobrevivência e adaptação. Além delas, existem as emoções secundárias ou complexas, que surgem a partir das nossas experiências com a vida, com a cultura, com os nossos pensamentos. Algumas delas são saudade, ciúmes, frustração, ansiedade, ou seja, as emoções primárias são a emoção que a gente chama de raiz. Elas estão no nosso repertório sem que a gente precise de um movimento para aprendê-las. A gente já nasce com elas. Já as emoções secundárias, elas são passíveis desse processo de aprendizagem, com as experiências, com a cultura, com os nossos pensamentos. Isso faz com que o nosso repertório emocional fique mais diversificado e rico. E para que serve cada uma dessas emoções? A alegria, ela nos conecta com o que é bom, com as pessoas que amamos, com aquilo que é significativo. Ela aumenta a nossa abertura social, o nosso sentimento de gratidão. Ela é aquela emoção que a gente considera da expansão. Ela nos expande, ela nos conecta, facilita esse contato e esse acesso a outras pessoas. Já a ansiedade e o medo fazem parte dos sistemas de alarme interno do nosso corpo. Estão dentro de um contexto de ameaça. O medo é uma resposta a um perigo, a uma ameaça real ou percebida. Por exemplo, um carro vindo em nossa direção. Já a ansiedade é a antecipação de um possível perigo futuro, real ou não. Ambas as emoções, elas nos preparam para lutar ou para fugir, e são úteis quando estão alinhadas com a realidade. A raiva é aquela emoção que nos ajuda a perceber que algo importante para nós, que a gente valoriza, está sendo violado ou desrespeitado, seja em nós ou no outro. E essa emoção nos dá aquela energia, aquela força para agir, para defender nossos direitos, buscar assessoria. E quando usada de forma funcional, essa emoção nos dá uma força de proteção e de validação daquilo que é importante para a gente e dos nossos direitos.
O nojo, ele é protetivo porque nos ajuda a evitar entrar em contato com situações ou coisas que podem ser prejudiciais para a gente, né? Por exemplo, alimentos que podem nos trazer aí danos físicos ou também na questão moral, né? Atitudes e comportamentos de outras pessoas que a gente não concorda, que a gente não acha ético, que a gente não acha correto. Então, o nojo, ele nos permite aí essa preservação, seja física quanto moral. A tristeza é uma das emoções mais evitadas e uma das mais valiosas que existe. A tristeza, ela nos convida a dar uma pausa, a olhar para dentro, a refletir e até mesmo a fazer mudanças. Ela costuma surgir em momentos de perda, de frustração, quebra de expectativas. É uma emoção que nos permite parar. E aí eu te pergunto, você acha que seria capaz de mudar aquilo que te incomoda, aquilo que está te trazendo sofrimento, se você só se sentisse feliz, alegre? Quanto mais a gente tenta evitar sentir a tristeza, mais longe de um processo de transformação ficamos. Já a surpresa é a emoção chamada de interruptor atencional. É aquela emoção que faz a gente parar e analisar a situação. Também é chamada de emoção de abertura, ela abre as portas para outras emoções. Por exemplo, você está caminhando em uma rua à noite e alguém grita seu nome. A surpresa surge fazendo você parar tudo e analisar quem é que está te chamando. Dependendo do tom da voz e de quem é a pessoa, pode surgir a emoção da alegria, por você perceber que é um amigo para compartilhar aquele caminho com você, ou de medo, porque você vê que é um estranho, você não conhece aquela pessoa. Então você começa a andar mais rápido. Então consegue perceber? A surpresa é uma emoção de abertura. Primeiro ela vem, mas depois surgem outras emoções, de acordo com a situação. E quando as emoções deixam de ajudar? As emoções se tornam um problema quando elas perdem a sua função adaptativa. Por exemplo, a ansiedade, ela pode nos ajudar a estudar para uma prova que é muito importante para nós. Como assim? Diante de uma ansiedade adaptativa, você ia fazer uma possível antecipação de um problema futuro em relação aos estudos. Olha, se eu não estudar, eu não vou conseguir passar nessa prova que é importante. E realmente, né, uma possibilidade. A ansiedade adaptativa é te ajudar a se programar, a ajustar sua agenda, seus estudos, a resolver possíveis problemas, né, obstáculos para concluir esses objetivos e também é te ajudar a ser flexível. Olha, estou fazendo aqui o que está sob meu controle dentro da minha realidade para me aproximar de um desfecho diferente, né, mais próximo daquilo que eu quero, que é passar na prova. Então você percebe? Com a ansiedade adaptativa, você consegue estudar, né, enfrentar o problema e também ser flexível, entendendo que está sob ou não o seu controle. Já uma ansiedade que ela perde essa função adaptativa, é como se você só ficasse naquele looping da preocupação. Só fica pensando que pode ser que você reprove, que pode ser que você se dê mal, que seus sonhos não aconteçam, que você não consiga mais fazer nada, enfim, vai para cenários cada vez mais catastróficos. Você até pode pensar em como resolver, mas você não sai daquele mundo das ideias, o que gera cada vez mais ansiedade, frustração e pode até acabar te levando para um desfecho negativo, né? De que realmente você não vai passar. Não porque necessariamente você não foi capaz, mas porque você estava ali preso nos pensamentos e não conseguiu se engajar nos estudos, na resolução de problemas. E é aqui que é um campo que a psicoterapia age, né, a te ajudar a lidar com essa emoção e torná-la adaptativa. E como a psicoterapia ajuda? Na psicoterapia, ajudamos os pacientes a, primeiro, reconhecer e rotular as suas emoções, ou seja, ele aprende a identificar e dar nome às suas emoções. Isso facilita o manejo, facilita a intervenção, porque você não está lidando mais com o desconhecido, você está lidando com a raiva, com a tristeza, com a frustração, com o medo, então torna mais fácil o manejo. E isso é feito através do monitoramento. Você aprende a monitorar nos seus dias as suas emoções, os seus pensamentos, os seus comportamentos, para que você fique
mapa da forma que você funciona e assim consiga ajustar aquelas pecinhas que não estão indo muito bem, né, que não estão te ajudando a alcançar aquele seu objetivo. E isso é feito a todo momento sem uma postura jogadora. O que que acontece? Muitas vezes, diante de emoções desafiadoras, a gente pode ter aquele impulso automático de fazer um julgamento de valor. Por exemplo, não conseguir passar naquela prova importante. E você começa a julgar que você é uma pessoa ruim, péssima, que você nunca vai conseguir nada. Então, percebe? Além do sofrimento da situação, com aquela emoção, aquele desconforto, você adiciona mais um desconforto do seu julgamento? Então, a partir de hoje, começa apenas a descrever os fatos, né, a situação que aconteceu e a sua emoção. Por exemplo, reprovei na prova e estou frustrada, porque isso facilitará o manejo do que você ter que, além disso, lidar com os seus julgamentos e rótulos que costumam durar mais e trazer ainda mais sofrimento. Também ajudamos o paciente a descrever e entender a função das suas emoções. Entender que as emoções, ela tem um papel de comunicação, de comunicar o que estamos sentindo. E isso é como se fosse uma notificação no seu celular. Chega aquela notificação lá, plim, você clica e vê. Estou triste, estou com raiva, estou com medo, estou frustrada. Isso é o papel da emoção, trazer essa comunicação, né. Quem vai pensar e decidir os próximos passos é o nosso pensamento. Nosso pensamento que vai fazer esse raciocínio de ver se aquela emoção ela está proporcional à ameaça real, se ela é importante, se precisamos agir ou não, é o pensamento. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente o que acontece é, acabamos dando uma função que não é da emoção, que é a da decisão. Por exemplo, você sente ansiedade ao ter que apresentar um trabalho, então, por sentir ansiedade, você já conclui que você não tem que ir apresentar, porque você está ansioso, né? Só que não é bem assim. A emoção, ela não tem esse papel de decidir, mas sim os nossos pensamentos. Então, entre a emoção e o comportamento, deve existir o pensamento. E esse pensamento, ele vai te ajudar a refletir se aquela emoção ela está precisa, se ela não está, se ela está refletindo a realidade ou não, e também vai te ajudar a analisar os melhores comportamentos, ou seja, aqueles que estão mais direcionados àquilo que é importante para você, aquilo que você quer ser e aquilo que você quer ter em sua vida. E também compartilhado outras estratégias de regulação emocional dessas emoções desafiadoras, para que o paciente ele vá ampliando o seu repertório e consiga cada vez mais tolerar o desconforto dessas emoções, enquanto ele espera a onda daquela emoção atingir o seu pico e ir embora. Porque todas as emoções, elas possuem esse mesmo nível de fluidez. Elas vêm, atingem um pico e depois vão embora. Só que acontece, quando a gente não tem muita tolerância e entendimento do que são as emoções, as suas funções, de que mesmo sendo desconfortáveis, elas não são perigosas e elas têm uma função, são adaptativas em muitos casos, a gente acaba agindo pelo impulso, sem ter emoção, já quer se livrar dela. Então, quando você tem esse entendimento do que são as emoções, né, e como agir de uma forma adaptativa, você aumenta a sua resiliência, ou seja, você aprende a ganhar tempo e ter mais qualidade com o contato dessa emoção. Você começa a pensar, identificar qual emoção é, qual é aquela função que ela tem, né? Se ela é importante ou não, se está ajustada à ameaça real ou não. Então você ganha um tempo que antes você agia, né, no impulso da emoção e começa a pensar, porque você entende que aquele desconforto, ele não é ameaçador, ele não é perigoso, né? Você pode sentir aquele desconforto enquanto você consegue continuar agindo. E isso faz com que você tenha controle da forma como você reage à emoção, porque o problema não é sentir emoções, principalmente as desafiadoras, mas sim a forma como você lida e reage a essas emoções. Se você conseguiu entender um pouco mais sobre o que são as emoções, as suas funções e como a psicoterapia pode ajudá-lo a regulá-las, eu fico muito feliz. Você já está começando a ampliar o seu olhar sobre o seu funcionamento e isso é um passo muito importante para a mudança. Parabéns. Até breve.